Opa, e aí? E se eu te dizer que eu encontrei um Mauá com um protagonista que é considerado por todos um fantasma que mora na 17ª rua? Além disso, esse garoto não é nada normal e que possui um tipo de poder bastante diferente de todos que a gente já viu. E que esse suposto poder era basicamente que ele conseguia ver através das emoções das pessoas. Falando assim não parece lá tão interessante, mas eu confesso que esse Mauá me deixou bastante curioso. Mas antes, deixa o like, se inscreva aí no canal se você é novo. Caso você seja novo, comenta aí para eu estar sabendo, beleza? Se você quiser se tornar um membro aqui no canal também, é só clicar na opção Seja Membro e estar assinando, tá? Tem os valores aí, você pode estar escolhendo o que mais cabe no seu bolso, ok? Bom, agora chega da minha enrolação, né? Acho que eu já falei demais e vamos pro vídeo. Ele começa em uma cidade bastante devastada e logo vemos crianças correndo e catando lixos. Essas crianças pareciam estar passando necessidades. Logo em seguida, conseguimos identificar um golem. Mas esse golem tinha uma função diferente dos golems que a gente já está acostumado. Basicamente, esse golem trocava lixo por comida. Exatamente. Ninguém fazia ideia de onde esse golem tinha saído e de quem era o dono dele, mas a única coisa que sabemos é que ele se encontrava no setor 50. Essas crianças tentam trocar essa lanterna por comida, mas nem sempre troca de lixo por comida funciona, como vocês podem ver, né? Já que o golem simplesmente pegou a lanterna e vazou. Os garotos não conseguiam entender o porquê que o golem não aceitou o lixo deles. O garotinho ficou tão puto que queria trocar tapas com aquele golem. Porém, seus amigos mandam ele ficar calmo, pois ele seria retalhado pelo golem. Enquanto a situação acontecia ali, a gente consegue identificar no fundo um garoto sentado sobre, acredito eu, uma pequena rocha, observando todo o acontecimento. Logo depois, esse garoto pula na frente do golem e com uma mochila cheia de lixo entrega ao golem com o objetivo de conseguir comida. O pessoal observando, o garoto de cabelos brancos fica impressionado com a quantidade de comida que o golem forneceu para ele. O garoto que tentou trocar apenas uma lanterna por comida, ficou extremamente pistola, dizendo que aquilo não fazia sentido nenhum. Enquanto o garoto se perguntava como que o garoto de cabelo branco pegava tanta comida todas as vezes. A quantidade de comida que o garoto recebeu foi tanta que seria suficiente para 3 dias. Um dos garotos sugere que eles fizessem algo com o garoto de cabelo branco, batesse nele ou sei lá. Mas um deles fala: "Você tá maluco? Ele é aquele cara, o fantasma da 17ª rua." Logo depois, vemos o garoto de cabelo branco voltando para sua casa ou o lugar onde ele morava, eu suponho. Onde ele se encontrava na entrada da 17ª rua. Porém, o garoto acaba percebendo que estava sendo seguido por 7 pessoas, na verdade, 7 crianças. Rapidamente, o garoto manda que eles apareçam. Aqui descobrimos que o garoto de cabelo branco se chamava Rai. Esse garoto de vermelho, chamado Ron, fala que o Rai tinha bons sentidos, já que eles estavam lhe seguindo de forma muito cuidadosa. O garoto de cabelo branco diz que já havia avisado antes que se ele encontrasse o Ron, ele iria garantir que ele não andasse mais. O garoto diz que dessa vez não teria moleza que nem da última vez e manda o Rai botar a bolsa no chão. Era só ele fazer isso e eles deixariam ele em paz. Mas rapidamente o garoto consegue identificar que o Ron estava mentindo e rapidamente ele diz já que ele não o deixaria ir assim tão fácil. No setor 50 havia um ditado entre as crianças que um fantasma vivia na 17ª rua. Um fantasma branco que viajava em silêncio sem expressão nenhuma. Não olhe esse fantasma nos olhos ou suas mentiras serão descobertas. O Ron já fica puto e com seu soco inglês já parte para cima do Rai, dizendo que iria se certificar que ele não iria falar novamente. Porém, o garoto de cabelo branco se mostra bastante ágil e desvia do soco do Ron como se não fosse nada. Logo depois, ele pega o garoto pela camisa, puxa ele e simplesmente acerta um soco na barriga do Ron, fazendo o garoto cair de bunda no chão. Nisso, os outros garotos, que vocês lembram que eram 7, né? Eles ficam eufóricos e simplesmente partem todos para cima do Rai, querendo matar
a todo custo. Esse garoto tenta acertar o Rai com esse taco, porém, o Rai acaba desviando e acertando uma cotovelada na cara do garoto, derrubando o garoto e fazendo-o sangrar bastante. O Rai não perde tempo e já parte para cima do outro, acertando uma joelhada na cara do garoto. Ele simplesmente massacra os 7 garotos na porrada. Em seguida, o Rai vai até o Ron e diz que trazer mais gente não iria mudar nada. Enquanto o Rai se aproximava do Ron, ele lhe chamava de monstro e, se saindo, mandava-o não se aproximar. Como o Rai havia dito, ele iria se certificar de que o Ron não andaria novamente. Porém, o Ron acaba puxando uma faca para o garoto, mandando-o não se aproximar, ou caso contrário, ele iria matar o Rai. Olhando nos olhos do Ron, o Rai diz que monstro você pode até falar a verdade. Chamá-lo de monstro você pode até estar dizendo a verdade, né? Pois foi quando o Rai possuía seus 10 anos de idade, por volta dessa idade, foi que ele descobriu que era bastante diferente das outras pessoas. O Rai possuía uma ferida no joelho. Outras crianças vendo, perguntavam se não estava doendo e o porquê dele não estar chorando. Porém, o Rai não entendia o porquê que ele tinha que chorar pela dor. Aquele garoto que estava questionando o Rai dizia que o Callie, seu amigo, tinha sido atacado pelos garotos da 17ª Rua e que o Rai não parecia nada bravo com a situação. O Rai não conseguia entender o porquê que ele estaria e ele nem sequer sabia o que era estar bravo. Mesmo com um dos garotos morto, o Rai não possuía uma lágrima no rosto, e os garotos diziam que tinha algo de errado com o Rai. Foi aí que ele percebeu que ele não conseguia sentir o que os outros sentiam, chamadas de emoções. O que o Rai mais queria era ser como todo mundo. E todos os dias ele se perguntava se iria poder aprender o que são emoções. Mesmo depois de 6 anos, o Rai não conseguia sentir emoções nenhuma. Porém, ele conseguia fazer algo mais impactante. Ele conseguia ler as emoções das outras pessoas. Voltando para a briga, o Rai falava que não era permitida a utilização de facas ali e pergunta se o garoto planejava lhe matar com aquilo. O Ron diz que não, e que só tinha encontrado aquela faca no lixo mais cedo. Mas o Rai percebe que ele estava mentindo, pois ele conseguia ver a cor do recipiente dentro do peito do garoto. O Rai conseguia ver um mundo que os outros não conseguiam. Todas as pessoas possuíam esse recipiente que o Rai conseguia enxergar. E quando eles sentem emoções, certas cores de mana preenchem esses recipientes. Emoções como raiva, ódio, amor, resultam em mana vermelha, enquanto escárnio e apatia resultam em mana azul. Alegria e empolgação resultam em mana amarela. Haviam também outras incontáveis cores. O mundo do Rai era repleto de cores. Em seguida, o garoto avisa que se o Rai se aproximasse ainda mais, ele iria lhe esfaquear. Porém, vendo a cor do recipiente no peito do garoto, o Rai observa que se tratava de uma mana negra profunda. Essa cor de mana significa medo intenso. Enquanto o Rai se aproximava ainda mais, o Ron tentava se distanciar, chegando até ficar contra a parede. O garoto estava se tremendo de medo. Então Rai chega perto do garoto e diz que um mentiroso como ele merecia punição, muita tapa na cara. Logo depois, o prota volta para onde ele supostamente estava abrigado, que seria embaixo dessa ponte aí. Mas calma, ele não é mendigo não, tá? No fundo, podemos perceber que está chovendo bastante. Assim que o Rai entra nessa tenda, algumas crianças ficam bastante felizes por ele ter retornado bem na hora. Esse garoto se chamava Pele, sei lá. Ele era o líder das crianças da passagem subterrânea. Assim que as crianças veem o Rai, elas pulam nele todas de uma vez, muito felizes pelo retorno de seu irmão. O Pali manda as crianças não pularem nele todos de uma vez, pois eles combinados ficavam muito pesados. Em seguida, eles fazem um círculo sentados e todos mostram o que eles tinham conseguido. Alguns conseguiram moedas, outros pães, outros chocolate, enfim, né? As crianças, vendo que todos haviam conseguido, se perguntavam se eles iriam conseguir dividir aquilo entre 7 pessoas, porque eles não tinham conseguido quase nada, tá ligado? O Rai, observando tudo, puxa a sua mochila e mostra todos os
alimentos que ele havia conseguido. As crianças ficam felizes, dizendo que o Rai era incrível e tudo mais. Os garotos perguntam se ele tinha conseguido aquilo tudo do Golem, e que eles tentaram fazer a troca, porém o Golem não havia pegado nada que eles tentaram dar para ele. Isso era porque o Golem só pegava itens mágicos com mana residual. Ele não iria te dar nada se você não conseguisse ver mana. O Pali iria fazer a divisão da comida graças ao Rai. Eles não iriam morrer de fome, né? Os garotos dividem os alimentos e enquanto eles ficavam felizes, o Rai aproveita para ir dar uma olhadinha lá fora. O Prota fica em seu momento de reflexão, olhando para a chuva. Ele parecia bastante triste, pois eles nunca tinham comidas o suficiente para todo mundo. Então ele se pergunta se ele iria precisar ir até o armazém. O Rai tinha uma motivação e essa motivação era apoiar esse pequeno grupo de crianças, pois ele devia sua vida a eles. Um ano atrás, enquanto o pequeno Rai estava enterrado na neve, esse grupo de crianças acabam achando ele e meio que salvando a vida do garoto. O Rai achava que estava tudo bem, né, se ele morresse daquele jeito. O que ele não esperava era que Deus tinha planos maiores para ele. Meio que acabou virando um princípio dele pagar suas dívidas, seja ela um favor ou vingança. Em seguida, aparece o Pali avisando ao Rai que ele precisava receber sua parte também. O Rai então fala que estava tudo bem, pois ele nem estava com tanta fome. Porém, o Pali senta ao seu lado e escuta um ronco da barriga do Rai. O Pali diz: rapaz, seu estômago está dizendo ao contrário aí, hein? O Pali então pega essa barrinha aí e acaba dividindo no meio para ele e para o pequeno Rai. Logo em seguida, eles observam que estava chovendo, mas agora a cor da chuva era negra. Tinha um boato nesse mundo de que quando os magos usavam muita mana, era que acontecia essa chuva negra aí. Aparentemente, esses magos viviam em setores de números menores. O Pali tinha certeza que o Golem era algo enviado pelos magos também. Porém, Rai afirma que poderia ser apenas uma máquina, não necessariamente ser ligada à magia ou algo do tipo. Enquanto comia esse pedaço de, sei lá, que bosta é isso, ignorem. Rai observava os olhos cheios de brilhos do Pali, enquanto ele dizia que tinha certeza que o que mantinha o Golem se movendo era magia. Ele dizia aquilo com muita convicção. O pior era que o Rai também concordava com o garoto, pois quando o Golem se movia, ele atraía mana dos arredores para o seu núcleo. Ela então é misturada dentro dele e expedida como um gás negro. Mas algo parecia ser muita coincidência. Chuva negra, gás negro, chuva negra, gás negro. Coincidência demais, hein? Aí acaba levantando enquanto pensava que tinha algo mais importante do que ficar imaginando conexões entre a chuva e o gás. Seu amigo vê o Rai levantando e pergunta aonde ele ia. Rai decide que iria dar um rolê pelo mundo aí para respirar um pouco. Preocupado com o amigo, Pali começa a ficar nervoso, dizendo que era perigoso sair naquela chuva e para ele tomar cuidado com o rio, pois ele era perigoso quando transbordava. O garoto ignora seu amigo totalmente e sai correndo em meio àquela chuva negra. Pali até tenta pará-lo de todas as formas, mandando ele esperar, mas o Rai ignora totalmente seu amigo. Normalmente, quando chove, todo mundo vai para dentro para evitar a chuva, né? Pois geral acreditava que mesmo uma única gota dessa chuva negra podia te deixar doente. Só que Rai não era qualquer bosta, né? Ele conseguia se proteger da chuva, então trabalhar ficava mais fácil. Em seguida, o garoto vai até a 18ª rua, nesse armazém de rações do Hector Pé Manco. Chegando lá, vemos algumas pessoas jogando. Não me lembro o nome desse jogo. Esse garoto acaba postando tudo que ele tinha. Enquanto isso, Rai do lado de fora da chuva escutava o barulho que essas pessoas estavam fazendo. Porém, Rai já sabia, pois esse pessoal apostava sempre que chovia. Nisso, ele passa por debaixo de uma rede que estava furada, vai até esse canto do armazém e tira esse tijolo para poder entrar. Graças a esse pessoal estar apostando, a segurança do local ficava relaxada e o garoto conseguia entrar facilmente. Entrando no armazém, Rai percebe que o local estava bastante escuro, então ele usa seu fluxo de mana colorida para clarear o local.
Na verdade, ele junta as manas do local e faz uma luzinha aí. Ele consegue perceber que tinha centenas de diferentes tipos de mana no ar. Delas, ele conseguia atrair cores específicas e misturar elas de acordo com a fórmula certa. Misturando essas manas, ele consegue criar essa mana diferenciada que parece com fogo. Apesar dele não saber os princípios exatos, ele conseguia usar muito bem esse método. Ainda assim, controlar a mana vermelha era difícil, mas por algum motivo ele sabia. Rai acreditava que se ele conseguisse entender completamente as emoções vinculadas a ela, ele iria conseguir criar um fogo ainda maior. Enquanto ele saqueava ali as comidas que estavam guardadas nas caixas, alguém acaba lançando uma faca na direção do garoto. Ele, no último segundo, consegue desviar, mas ainda tem uma parte do seu corpo acertada pela faca. Aquele pessoal que estava apostando e tudo mais, eles acabaram achando Rai. Esses homens de preto com óculos de visão noturna começam a chamar o garoto de Ratinho, dizendo que ele finalmente havia aparecido para roubar as ações deles e tal, e que ele era extremamente rápido. Rai identifica que eles estavam em três, e eles sabiam exatamente sua posição. Ele só não esperava que eles iriam aparecer com óculos de visão noturna. Em seguida, eles começam a lançar várias facas. Rapidamente, ele percebe as adagas vindo em sua direção e consegue desviar de cada uma, deixando deles assustado. Ele começa a falar que aquela criança não era normal e que de fato tinha alguma coisa errada com ela. Um deles manda esse cara parar de falar besteira e mirar no garoto direito, mas ele continuava afirmando que tinha algo de errado com aquele garoto. Ele então rapidamente vai na direção deles e acaba acertando um dos caras bem na caixa do catarro. Um dos caras começa a xingar o garoto, enquanto o outro se perguntava como ele conseguia ver eles, observando os movimentos e a intenção desses caras. Enquanto eles tentavam atacá-lo, Rai consegue identificar as emoções dessas pessoas que estavam enfurecidos e surpresos apenas pela cor do recipiente de suas manas. Esse cara tenta atacar o prota com sua adaga, enquanto dizia para ele não agir como se fosse durão. Então ele acaba arremessando a adaga na direção do garoto, que ao ler o fluxo de mana do recipiente dele, através de suas artérias, ele consegue prever seu próximo movimento. Então ele acaba desviando da adaga facilmente, mostrando toda a sua agilidade e velocidade. O garoto simplesmente gira uma voadora na garganta do meliante, apagando ele na hora, deixando o outro cara bastante assustado. Enquanto ele dizia que aquilo era impossível, o garoto rapidamente avança para cima do último meliante que estava de pé e acerta um socão bem no buraco da caatinga, acabando com os três sem muito esforço. Quando o Rai achou que tinha acabado, ele simplesmente estava se dirigindo até a porta de saída, tá ligado? De boa, vou fugir. Quando ele menos espera, chega esse meliante aí, chutando a porta, dizendo que tinha ido checar como estava a situação, já que estava muito barulhento ali. Aquele meliante era ninguém menos ninguém mais do que o executivo do grupo Hector, Humphrey. Acho que o nome dele é esse aí, Fei. Percebem que seus três irmãos acabaram indo jogar no Vasco. Ele se prepara para punir o nosso garotinho. Ele pensa que aquele executivo do grupo do Hector, o Humphrey, ele era tão intimidador quanto os rumores diziam. Uma coisa era certa, ele precisava sair daquele lugar naquele momento. Nisso, ele não pensa muito e vai para cima do executivo, lançando vários socos e pontapés. Porém, o meliante nem do lugar se move, tá ligado? Logo depois de perceber que ele não tinha nem sentido seus golpes, o executivo manda ele desviar do seu ataque. É aí que ele estica sua mão e tenta agarrar a cabeça dele. Porém, o Rai era mais rápido, mas ele reconhece que o executivo também era bastante rápido. O executivo acaba reconhecendo que o garoto também era rápido. Nisso, ele vai com tudo para cima do garoto, lançando vários golpes. Ele consegue desviar facilmente, mas instintivamente ele sabia que não conseguia vencê-lo cara a cara. Então, já que ele não conseguia derrotá-lo pau a pau, ele decide encontrar suas brechas para assim ter pelo menos uma pequena chance. O executivo lança um soco na direção do garoto e rapidamente ele desvia e aproveita aquela brecha para acertar um ataque no peito do Humphrey. Então ele cria uma pequena mana de fogo em sua mão e acerta com a palma de sua mão o peito do executivo. Nisso, ele aproveita esse momento de fraqueza do executivo para sair correndo e de fato chega a dar certo.
Depois ele acaba o perdendo de vista. O pessoal do Hector começa a procurar para onde o Rai poderia ter fugido. Um deles manda todos procurarem por todos os lados. Percebendo que eles iriam lhe encontrar, ele começa a pensar em como ele iria sair dali. O garoto então vai para as redes para fugir, porém ele olha para trás e vê todos os suprimentos que ele havia pego ser deixado ali. Quando estavam prestes a achar a localização do garoto, alguém grita dizendo que ele estava perto da entrada. Os caras começam a correr em direção à entrada, dizendo que iam matar o garoto. Porém, por hora, o Rai consegue sair daquele armazém. Ele pensa, pilhei o armazém do infame do grupo Hector Pé Manco. Eles vão me matar se me encontrarem. Ele não estava de jeito nenhum com medo de morrer. Esse de fato não era o problema. O problema era que se ele chegasse a ser morto, aquele grupo de crianças não iria durar muito tempo. Enquanto corria dali, ele acaba parando próximo a uma árvore, pensando que daquele jeito ele não iria conseguir pagar sua dívida. Nessa parada que o Rai dá para descansar e tal, um dos caras que estavam atrás dele acaba encontrando ele. O garoto começa a correr e o pessoal começa a persegui-lo. O Rai acaba dando de cara em um beco sem saída. Os caras que estavam atrás dele começam a perguntar o porquê que o garoto era tão rápido. Vendo que ele não tinha mais para onde fugir, um deles manda o garoto ir até eles e falar o que ele roubou, antes que ele faça um buraco em sua barriga. O Rai então começa a analisar aquele pessoal que estava atrás dele e percebe que não estava vendo Humphrey, então ele conseguia vencer eles de boa. Ele ativa sua mana e em sua mão, um dos homens, enquanto avança para cima do garoto, ele perguntava se ele era surdo. Rapidamente, com uma das mãos, o garoto defende o ataque daquele cara e com a outra acerta um socão na cara do meliante. Enquanto isso, outro cara vai para cima do garoto. Rai com sua mão, com aquela mana vermelha, segura a mão do meliante. O cara se pergunta como que ele conseguia ser tão forte daquele jeito. O garoto com sua outra mão produz uma magia de eletricidade e usa na cabeça daquele cara, eletrocutando ele e apagando o cara. Mesmo depois de derrotar esses dois caras, mais deles estavam indo onde o garoto estava devido ao barulho. O garoto percebe que aquilo não iria ter fim. E não era como se ele pudesse usar mana indefinitivamente. Ele olha para trás e observa uma lixeira. Então ele acaba se escondendo dentro dessa lixeira. Os caras do Hector acabam passando direto de onde o Rai estava. E já que ali ninguém tinha encontrado ele, ele decide que iria passar aquela noite ali mesmo. Caso esse pessoal seguisse ele até a ponte, os garotos iriam estar em perigo. E para piorar, aquela chuva não parava de jeito nenhum. O garoto acaba passando a noite ali mesmo. No dia seguinte, ele acaba saindo de lá e percebendo que havia pegado no sono. Vendo uma brecha de luz, ele acaba saindo de lá. Depois desse tempo todo ele ali, ele achava que ninguém iria passar por ali. Até que alguém fala, achei você. Aquele cara escondia uma faca atrás de suas costas. Ele diz, ainda bem que eu voltei, hein? Observando o recipiente daquele cara, o garoto percebe que ele estava bem bravo. O Rai puxa sua adaga e pensa, ainda não me recuperei totalmente ainda. Aquele cara fala, caramba, você ainda tem uma espada? Que homem você é, hein? Então, já que ele possuía uma arma, o cara não iria se segurar. Logo em seguida, ele vai com tudo pra cima do garoto. Aquele cara acaba atacando o Rai, mas ele rapidamente consegue desviar. Aproveitando uma segunda oportunidade, o meliante tenta lançar outro ataque no garoto, mas novamente, com muita velocidade, ele consegue desviar. Só que mesmo desviando, o Rai acaba perdendo o equilíbrio e o cara ataca novamente. O garoto só conseguia olhar para a adaga vindo em sua direção, bastante surpreso. Quando a faca estava prestes a acertar seu olho, algo acaba acontecendo, que acaba assustando até os pássaros que estavam ao redor dali. Quando a cena volta para eles, o cara que estava tentando matar o garoto simplesmente cai duro, enquanto o rosto do garoto estava marcado de sangue com aquele olhar bastante frio. O que acabou acontecendo é que esse cara aí chegou. Ele se chamava Niles, cabelos negros, chefe da 17ª rua. Ele acaba dando um tiro na cabeça do cara que estava tentando atacar o Rai. Então ele fala, esse foi perigoso, hein, Rai? Em seguida, ele puxa um cigarrinho, e coloca na boca, perguntando ao garoto que bagunça era aquela logo de manhã. Niles chega ao próximo ao garoto e pergunta se alguém teria lhe chamado até ali. E ele então responde, normalmente você não está acordado a essa hora. O Niles responde, você tem razão,
mas eu ouvi que os caras do Hector estavam em busca. O Rai mostra algumas coisas que ele havia pego do Hector. O Niles pergunta se ele havia pego aquilo tudo do Hector e diz que ele era bastante ousado. O garoto achava que o Niles estava lhe elogiando, então ele acaba agradecendo, mas o Niles responde que não foi um elogio, mas ele diz que aquilo tinha sido bem difícil de conseguir. O Rai então pensa que as pessoas como Niles eram difíceis de lidar. Haviam algumas pessoas como ele, pessoas cujas emoções são tão monótonas que seu recipiente nunca é preenchido totalmente. Bom, o Niles fala que nesse ritmo o garoto ia acabar indo jogar no Vasco. Tinham certas pessoas que não dava para se mexer, mas se o garoto não fizesse isso, todos iriam acabar morrendo do mesmo jeito. Mas enfim, o Niles fala que depois de ter salvo a vida do garoto, ele finalmente havia pago a sua dívida com ele, por ele ter salvo a sua vida anteriormente. O Rai diz que tinha pescado ele no rio porque achou que fosse suprimentos. Ele não possuía a intenção de ajudá-lo nenhuma. Bom, mas mesmo assim, ele acabou sobrevivendo graças a ele. O Rai fala que o Niles já havia lhe pagado aquilo um ano atrás. Ele acabou tirando o Niles de dentro do rio. Aparentemente, ele costumava ser um executivo do 46º setor, mas acabou sendo traído. O Rai acreditava que esse cara não estava mentindo quanto a isso. As lições de como lutar que ele havia ensinado ao garoto como pagamento foram muito bem estruturadas. Voltando à cena deles dois, o garoto acaba questionando o Niles sobre algo que ele havia dito para ele, referente a ele se juntar à organização. O Rai fala que queria se juntar à organização dele, pois se ele fizesse isso, as crianças iriam ficar seguras. Em seguida, o Niles vai até o canto e se encosta nessa parte aí da parede, enquanto fuma um cigarrinho, tá ligado? Então ele fala: Rai, você consegue usar magia, não é? O garoto, escutando aquilo, já fica com o rabo na mão, perguntando como que ele sabia daquilo. O Niles começa a pensar: acertei em cheio, achei que tinha visto errado quando ele acendeu uma fogueira sem fósforo. O garoto começa a questionar o Niles sobre o que ele sabia sobre magia. Ele não sabia muita coisa, apenas algumas coisas que ele havia perguntado a um mago de uma organização anterior. Coisas como havia mana no ar, e que ela era usada para magia, e também que só tinha poucas pessoas que podiam detectar e usar essa mana. O garoto, bastante curioso, pergunta se ela havia mencionado algo sobre cor. O Niles, sem entender a pergunta do Rai, diz que ele não tinha mencionado nada sobre cor, e que apenas ele havia dito que não dava para ver mana. O Rai fica sem entender o que se tratava daquilo que ele estava vendo, Nisso, o garoto pergunta se o Niles não tinha esquecido de alguma outra coisa que o mago havia falado, Mas ele fala que o garoto já estava abusando demais e pergunta se ele queria apanhar. O Niles até tenta bater no Rai, mas ele acaba desviando facilmente. Se ele queria apanhar, mas voltando ao assunto, o garoto pergunta qual seria a sua resposta referente ao seu pedido, mas o Niles acaba dizendo não. Sem saber o motivo, Rai acaba perguntando por que ele estava ali rejeitando assim do nada. O Niles não responde, apenas começa a pensar. Ele começa a lembrar que todos os setores são adjacentes ao rio Elton. Se você subisse o rio, ele ia chegar nos outros setores. Provavelmente, você conseguiria sair dos esgotos e viver uma vida melhor lá. De acordo com ele, seria muito desperdício um garoto com tantas habilidades morrer ali. Com isso em mente, o Niles pergunta se ele já teria pensado na possibilidade dele sair do 50º setor. Ele também diz que até conseguia encontrar um carro para ele. O garoto fala que não, pois o Niles sabia muito bem que ele cuidava de algumas crianças ali. Ele diz que o garoto não precisava se preocupar, pois ele estava pensando em montar um orfanato. O garoto pergunta: orfanato? Ele responde que sim, que ele iria pegar órfãos como Rai das ruas. Ele olha para o Niles e vê que seu recipiente e percebe que suas cores eram tão suaves, mas que não dava para saber se o que ele estava falando era verdade, mas provavelmente era, já que ele sempre manteve suas palavras. Em seguida, o garoto manda o Niles tomar cuidado, pois o Hector parecia estar se preparando para a guerra. Ele viu ele receber caminhões lotados de armas, mas o Niles fala que já sabia disso. Usar qualquer munição em um conflito era definitivamente uma declaração de guerra. E adivinha, o Niles acabou disparando uma bala na cabeça de um dos soldados do Hector. Então, a coisa vai ficar feia. Rai fala: e as pessoas nas lojas? Elas vão sofrer se você perder a guerra?
Achei que as taxas de proteção da sua organização eram de alguma forma razoáveis. Na verdade, da verdade, só parecia assim porque tinha muita gente pior que ele ali. Mas o Niles manda o garoto parar de lhe tratar como se fosse tão velho, pois nem mesmo casado ele era ainda. O garoto fala, mas você é velho. Tá cheio de pé na cara aí, ó. O Niles fica puto e tenta acertar um socão no Rai, mas ele desvia facilmente novamente. Em seguida, chega o motorista do Niles dizendo que eles precisavam ir agora. Enquanto ele entrava no carro, o Niles diz que ali iria ser uma zona de guerra, então eles precisavam encontrar outro esconderijo se eles conseguissem, né? Nisso, assim que entra no carro, o Niles joga algo para o garoto e manda ele pegar. Assim que o Rai pega, ele fica sem saber o que era aquilo. Já o Niles manda ele limpar bem sua orelha e logo em seguida ele vai embora. De volta ao 17º setor, próximo à Praça Central, Rai acaba encontrando esse garoto junto com a velhinha. Assim que esse garoto vê o Rai, ele fica bastante animado e pergunta a ele o porquê que ele não havia voltado ontem. Rapidamente, assim que o garoto chega perto do Rai, ele percebe que ele estava todo sujo e machucado. Então ele pergunta o porquê que ele estava tão machucado e se ele havia brigado ou se alguém teria feito algo com ele. Mas ele diz que apenas caiu, nada demais. O garoto começa a chorar e dizer que aquilo provavelmente doeu bastante. Olhando para o recipiente do garoto, o Rai percebe que ele estava sentindo tantas emoções ao mesmo tempo. Além dele achar isso bastante fascinante, ele não sabia como que uma única pessoa conseguia sentir tantas emoções ao mesmo tempo. Rai então entrega as latas que ele havia pego no armazém para esse garoto e manda ele avisar ao Pali que ele voltaria logo. O garoto então faz o que o Prota havia pedido, né? Em seguida, Rai pergunta à velhinha se ela teria contado algo para Josephine. Acredito que seja a garota que estava falando com Rai, quase nesse instante. Rapidamente, a Viola, que é essa velhinha, percebe que era o Rai e fala que apenas estava contando a ela sobre os arco-íris. Viola era uma contadora de histórias além de ser cega, né? O Rai acaba repreendendo a Viola, dizendo para que ela parasse de contar sobre isso para as crianças, pois elas não iriam se acostumar às ruas se ela continuasse a contar fantasias para elas. Rapidamente, ela questiona o Rai, perguntando quem iria manter as fantasias vivas se não as crianças. Olhando para o recipiente da Viola, o Rai se pergunta que mana era aquela na cor roxa, pois ele nunca havia visto essa cor de mana em alguém além da Viola. O Rai sugere que ela se mudasse para outra rua, pois ali estava prestes a acontecer uma guerra. Enquanto o Rai ia embora, a Viola pensava que ele era um garoto muito gentil. Na manhã seguinte, vemos o Rai batendo nessa porta e falando entrega. Esse cara abre a porta e percebe que se tratava do Rai. Ele também diz que o Ron estava comentando sobre como ele iria cuidar das entregas a partir de agora. O Rai pergunta, você tá falando sério? Então ele começa a pensar, o Ron não vai vir aqui por um bom tempo, né? Pois suas duas pernas estavam quebradas. Enquanto fazia a entrega para aquele rapaz, o Rai pergunta se ele não iria recuar também, pois ele não iria receber nenhum cliente se uma guerra começasse por ali. Aquele cara então pergunta para onde mais ele iria se ele saísse de sua loja, e ainda essa guerra poderia não acontecer. O Rai rapidamente pergunta o que ele queria dizer com isso, né? Aquele cara então fala que o Hector e o Niles estavam conversando atrás daquela porta e, se as coisas derem certo, não iria haver nenhuma guerra. Assim que ele termina de falar, o Hector e seu pessoal saem daquela sala. O Hector, pé manco, olha para aquele ambiente e vê que tinha uma criança trabalhando onde todos os adultos haviam metido o pé. Porém, aquele garoto era o Rai, só que ele estava de capuz e com a cabeça baixada para que eles não o reconhecessem. O Hector chega próximo ao Rai e diz, bom trabalho, garoto, trabalhe bastante. Essa era dessa forma que ele iria conseguir melhorar de vida nesse mundo. Em seguida, ele joga umas moedas na mão do Rai, falando para que ele usasse aquilo para comprar alguma coisa para ele. Em seguida, ele puxa seu bonde para vazar daquele lugar. Só que o Humphrey acabou olhando para o Rai e reconhecendo ele por conta do seu curativo na orelha. Ele rapidamente vira seu corpo e começa a olhar para o Rai. O garoto tenta esconder seu curativo com seu capuz, mas percebe que o executivo tinha lhe reconhecido. Em seguida, o Hector vê seu subordinado parado e pergunta o que estava fazendo. Mas ele acaba virando para o Hector e fala que não tinha nada de errado, e simplesmente entra no carro e vaza com o Hector. Esse cara fica feliz, pois finalmente eles tinham ido embora. Percebendo que o Humphrey
Reconheceu seu ferimento na orelha, o Rai pergunta o porquê que ele estava saindo sem dizer absolutamente nada. Esse cara vai até a sala onde estava tendo a negociação, chamando pelo Niles e perguntando o que havia acontecido. Chegando lá, eles encontram o Niles sentado meio que abatido, né? Dizendo que a negociação havia falhado e queria ter guerra. Bom, e finalmente chegamos no final de mais um recap, né? Depois de muita luta, tentando gravar, conseguimos. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, caso você seja novo, né? Caso queira apoiar o canal com qualquer quantia, meu Pix vai estar aí no primeiro comentário fixado, beleza? É só copiar a chave e mandar. Qualquer valor vai estar ajudando pra caramba. Tranquilo? Caso você queira se tornar um membro aqui do canal, é só clicar na opção Seja Membro aí, beleza? E tá se tornando um novo membro aqui do canal. Bom, caso não consiga se tornar um membro também, tá tudo bem. Seu comentário, like e inscrição já ajuda pra caramba. Se inscreva aí pra gente tá batendo a meta de 30k de inscritos. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo.